Bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live do Café com Gleice. Hoje a live de número 1, minha gente, número 1 do livro Hábitos Atômicos de James Clear. Vamos começar a leitura desse livro hoje. Não sei se essa live vai ficar gravada, provavelmente vai ficar gravada no feed por 24 horas, tá bom? Então não deixe de assistir, se você tá vendo aqui a live gravada. Vamos entrando, minha gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, dia 14 de julho de 2025. E hoje eu não consegui colocar uma musiquinha aqui pra gente. Eu sempre gosto de fazer a live ouvindo música, mas hoje eu não consegui. Não consegui colocar. Mas estou ouvindo a melhor música de todas, que é o barulho dos pássaros. Até agora o barulho dos pássaros, daqui a pouco o barulho de gente conversando na rua, barulho de carro, enfim. Mas até agora tá gostoso o barulho dos pássaros aqui. Mas eu queria colocar uma musiquinha e não consegui. Vai ficar para amanhã, tá bom? Vamos dar início, vamos aguardar aqui, deixa eu enviar aqui essa... Bom dia, Lu, seja bem-vinda. Deixa eu enviar aqui, envia você também, compartilha aí essa live, se você estiver assistindo essa live gravada, compartilha com um amigo, com uma amiga. Olha, ainda tô meio dormindo ainda, porque Jesus, meu Deus, uma semana sem live, gente. Uma semana sem live, meu Jesus. Aí o corpo acostuma, né, ficar na cama, até mais tarde um pouco. Bom dia, Agnello, seja bem-vindo. Vocês são as primeiras pessoas que eu converso no dia. As primeiras pessoas que eu converso. Até que no início da live é sempre assim, né? É na manivela, assim. Eu tô acordando ainda. Então, assim, eu nem sei direito o que eu tô falando. Mas depois a coisa anda. Principalmente depois de uma semana sem live, gente. Meu Deus. E aí, uma semana sem live, a gente relaxa um pouco, né? Fica um pouquinho mais tarde, até um pouquinho mais tarde na cama. E aí o corpo vai acostumando, né? Bom dia, Ceilane, seja bem-vinda. E aí o corpo acostuma ficar até um pouquinho mais tarde na cama. E agora para engatar de novo nas lives 6h40, principalmente para mim, né? Já contei para vocês. É um desafio muito grande para mim acordar cedo. Eu não sou uma pessoa, nunca fui, na verdade, uma pessoa de acordar cedo. E quando eu precisava acordar cedo, era resmungando, era reclamando, né? E hoje a minha mentalidade é completamente diferente, assim. Eu me predispus a acordar mais cedo, porque eu sei que as manhãs, elas são transformadoras, né? E a gente só consegue entender isso, algumas pessoas só conseguem entender isso com o tempo, né? Quando chega uma certa idade, que ela descobre que ela não tem tanto tempo de vida assim, ela tem pouco tempo de vida aqui nesse plano, né? Nessa terra. E aí, mas eu resolvi fazer isso, né? Acordar mais cedo. Já tem um bom tempo que eu faço isso, já tem uns 5 anos. Só que mesmo assim é desafiador para mim, né? Acordar cedo. Simbora, minha gente, começar? Olha, live 1, primeiro dia do livro Hábitos Atômicos. Vamos dar início aqui. E hoje a gente tá sem som porque eu não consegui colocar. Então, eu gosto sempre de fazer a live com um sonzinho, mas hoje eu não consegui. Olha, Hábitos Atômicos é do autor James Clear. E o que é esse livro? É um livro bem prático, tá? Tirando a parte do início que eu vou ler hoje para vocês, que é a introdução, que ele traz um pouquinho da história dele. Mas depois, provavelmente amanhã, né, a gente vai entrar bem na parte prática do livro. Então, é um método, na verdade, ele diz aqui, um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. Mas eu já vou adiantar para vocês que é um livro muito bom. Antes desse livro, Hábitos Atômicos, foi lançado o livro Poder do Hábito. Porém, O Poder do Hábito é um livro muito tenso, ele é bem mais grosso que esse aqui, e ele é um livro, assim, muito mais
como é que eu posso dizer, muito mais técnico, muito mais denso. Por isso que eu resolvi trazer Hábitos Atômicos para vocês. Quem é o autor desse livro? Esse cara aqui, ó. Depois vocês pesquisem aí, tá? Esse cara aqui é o autor do livro. James Clear, vou ler esse aqui, vou ler rapidinho, que eu sempre faço isso, só para vocês terem uma ideia mais ou menos de quem que escreveu esse livro, né? James Clear é autor e palestrante especializado em hábitos, tomada de decisão e aprimoramento contínuo. Seu trabalho já apareceu em diversas mídias, como New York Times e vários outros aqui. Seu site recebe milhões de visitantes por mês e centenas de milhares de pessoas assinam sua popular newsletter. É palestrante em empresas Fortune 500 e seu trabalho é utilizado em times da NFL, NBA e por meio de seu curso online Hábitos Atômicos, Clear ensinou mais de 10 mil líderes, gerentes, treinadores e professores. A Hábitos Academic é uma plataforma de treinamento pioneira para indivíduos e organizações interessadas em criar hábitos melhores na vida pessoal e profissional. Além disso, é um ávido fotógrafo e levantador de pesos. Ele mora com sua mulher em Columbus, em Ohio. Então, assim, ele se dedicou, na verdade, né, aos estudos, porque há certo tempo atrás quase ninguém falava disso. Como que surgiu, né, essa questão de a gente entender, uma pessoa entender que a nossa vida ela funciona através de hábitos. E aí no início tem assim, hábitos. O que é hábito? É uma rotina ou prática executada regularmente, uma resposta automática para uma situação específica. E atômico? O que é atômico? É uma quantidade extremamente pequena de uma coisa, a unidade redutível de um sistema maior, a fonte de uma imensa energia ou poder. E eu achei a proposta desse livro muito interessante, porque atômico, né? É o que eu sempre falo para vocês. O que você faz no seu ciclo de 24 horas? Porque às vezes a gente quer mudar um hábito na nossa vida. Então pensa aí agora, antes da gente começar a live. Antes da gente começar a live, a gente já começou a live. Antes da gente começar a leitura do livro, pensa em um hábito que você deseja criar na sua vida. Pense em algo que você quer mudar na sua vida. Não sei o que possa ser. Talvez você queira emagrecer, talvez você queira fazer academia, talvez você queira ler. Sempre tem um espirro nos primeiros dias de live. Talvez você queira ler, começar a prática, começar a ler, né? Talvez. Não sei, pensa em alguma coisa que você tem muita vontade de começar, muita vontade de colocar, implementar na sua vida, mas que você sente uma resistência muito grande, né? O que é esse hábito aí na sua vida que você gostaria de implementar, mas que a resistência é muito grande, que você já tentou várias vezes? Então, se possível, anota esse hábito, isso aí que você quer implementar na sua vida, tá bom? O livro, ele começa com os agradecimentos, mas eu vou pular essa parte dos agradecimentos, que ele agradece, né, todo mundo, ele agradece as pessoas que ajudou ele construir o livro, principalmente a esposa dele, né, ele dá os créditos aqui à esposa dele, que não foi só, ele não escreveu sozinho, né, muito desse livro aqui tem também a esposa dele que ajudou ele, tem todo o processo. Tem as pessoas, né, os familiares, ele agradece os familiares, agradece as pessoas que trabalharam com ele durante todo esse percurso aí da escrita do livro. Mas eu não vou ler essa parte, tá? Ele só diz aqui no final, ó, cadê? Ele agradece a gente também, né, os leitores. Bom dia, Lindy, bom dia, Eliana, sejam muito bem-vindas. Olha... E aí no final, vou ler só o final que eu achei muito interessante. Ele colocou assim: tenho certeza de que há pessoas de que me esqueci, mas mantenho uma lista atualizada de qualquer pessoa que tenha influenciado o meu pensamento de maneira significativa. Em um site, né? Ele colocou: e finalmente a você. A vida é curta e você compartilhou um pouco do seu precioso tempo comigo lendo este livro. Obrigado.
maio de 2018. E aí tem aqui o sumário, lembrando que todo início de leitura eu trago essa, né, falo para vocês, porque a leitura do livro, ela parte não só do texto em si, mas de todas as páginas que vêm antes, né? E aí vem aqui o conteúdo, que é o sumário. Eu gosto bastante de ler, de olhar. Todo livro que eu pego, eu dou uma olhada primeiro no sumário. Olha só. Eu dou uma olhada aqui, vejo o que realmente tem no livro e tal. Mas hoje eu não vou fazer isso com vocês vai tomar muito tempo nosso, tá? Ele traz como que é aqui a estrutura do livro. Primeiro ele traz os fundamentos, né? Na verdade ele traz uma introdução, que é a história dele. E depois ele traz os fundamentos, depois a primeira lei, que é torne claro, a segunda lei, que é torne atraente, a terceira lei, torne fácil, a quarta lei, torne-o satisfatório, as táticas avançadas e vem um apêndice. E hoje, na verdade, o que a gente vai ler? A história dele, que eu acho que é muito importante, tá? Então, a gente não vai direto hoje para o primeiro capítulo, que é os fundamentos. Porque pequenas mudanças fazem uma grande diferença. Vamos ler um pouco a história dele, porque eu achei muito interessante na época, quando eu li esse livro. Na verdade, eu não finalizei ele, porque eu deixei para finalizar junto com vocês. Então, o que acontece? Quando eu li esse livro a primeira vez, não tem muito tempo, né? Eu só larguei ele porque eu estava lendo outros, e aí eu resolvi deixar para finalizar com vocês. Eu li a introdução, que na verdade é a história do autor, e eu achei muito interessante. Por isso que eu vou trazer ela aqui para vocês, tá? Não vou pular a história dele não, porque é na verdade nos dá clareza do que vem depois, tá bom? Nos dá clareza. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, todos que estão aqui na live. Bora começar a leitura? Olha só. No último dia de meu segundo ano do ensino médio, acertaram meu rosto com um taco de beisebol. Quando meu colega fez um movimento para pegar impulso para a tacada, o bastão escorregou de suas mãos e veio voando na minha direção, até me atingir diretamente entre os olhos. Não tenho lembrança do momento do impacto. O taco estatelou em meu rosto com tanta força que esmagou meu nariz, deixando-o com um bizarro formato de U. A colisão fez com que o tecido mole do meu cérebro chacoalhasse no interior do meu crânio. Imediatamente, uma onda de inchaço surgiu em toda a minha cabeça. Em uma fração de segundo, tive um nariz quebrado, várias fraturas no crânio e 2 órbitas oculares estilhaçadas. Quando abri os olhos, vi pessoas me encarando e correndo para ajudar. Olhei para baixo e notei manchas vermelhas na minha roupa. Um dos meus colegas tirou a camisa e entregou para mim. Eu a usei para conter o fluxo de sangue escorrendo de meu nariz quebrado. Chocado e confuso, eu não sabia da gravidade com que me ferira. Meu professor passou o braço em volta do meu ombro e começamos a longa caminhada até a enfermaria. Atravessamos o campo, descemos a colina e voltamos à escola. Mãos aleatórias apoiavam meu corpo, me mantendo na vertical. Caminhamos devagar, sem muita pressa. Ninguém percebia que cada minuto importava. Quando chegamos à sala de enfermaria, ela me fez uma série de perguntas. Em que ano estamos? E ele respondeu, 1988. Na verdade, era 2002. Quem é o presidente dos Estados Unidos? Bill Clinton, eu falei. A resposta correta era George Bush. Qual é o nome da sua mãe? Eu parei. 10 segundos se passaram. Patty, falei casualmente, ignorando o fato de que tinha levado 10 segundos para lembrar o nome da minha mãe. Essa é a última pergunta de que eu me lembro. Meu corpo era incapaz de lidar com o rápido inchaço do meu cérebro e eu perdi a consciência antes da chegada da ambulância. Minutos depois, fui transportado até o hospital local. Pouco depois de chegar, meu corpo começou a se desligar. Eu tinha dificuldades com funções básicas como engolir e respirar.
Tive minha primeira convulsão do dia. Então, parei de respirar completamente. Enquanto os médicos corriam para me fornecer oxigênio, também decidiram que o hospital local não estava equipado para lidar com a situação e requisitaram um helicóptero para me transferir para um hospital maior. Saí da sala de emergência e fui em direção a heliponto, do outro lado da rua. A maca sacudia pela calçada esburacada, enquanto uma enfermeira me empurrava e outra bombeava manualmente o oxigênio. Minha mãe, que havia chegado ao hospital alguns momentos antes, subiu no helicóptero ao meu lado. Eu permaneci inconsciente, incapaz de respirar sozinho, enquanto ela segurava minha mão durante o voo. Enquanto minha mãe viajava comigo no helicóptero, meu pai foi para casa ver como estava meu irmão e minha irmã e dar a notícia para eles. Ele sufocou as lágrimas ao explicar para minha irmã que não poderia ir à sua formatura do ensino fundamental naquela noite. Depois de deixar meus irmãos aos cuidados de familiares e amigos, ele foi encontrar minha mãe. Quando minha mãe e eu pousamos no hospital, uma equipe de quase 20 médicos e enfermeiros correu para o heliponto e me levou para a unidade de trauma. Presta atenção nessa história, tá? A essa altura, o inchaço no meu cérebro havia se tornado tão grave que eu estava tendo repetidas convulsões pós-traumáticas. Meus ossos quebrados precisavam ser consertados, mas eu não estava em condições de ser submetido à cirurgia. Depois de outra convulsão, a terceira do dia, fui colocado em coma induzido e em um ventilador. Meus pais já conheciam aquele hospital. 10 anos antes, eles haviam entrado no mesmo prédio, no térreo, depois que minha irmã fora diagnosticada com leucemia aos 3 anos de idade. Eu tinha 5 anos na época. Meu irmão tinha apenas 6 meses. Após 2 anos e meio de quimioterapia, punções na coluna vertebral e biópsias da medula óssea, minha irmãzinha finalmente saiu do hospital feliz, saudável e sem câncer. E agora, depois de 10 anos de vida normal, meus pais se encontravam no mesmo lugar com outro filho. Enquanto eu estava em coma, o hospital enviou um padre e um assistente social para consolar meus pais. Foi o mesmo padre que conversara com eles uma década antes da noite em que descobriram que minha irmã tinha câncer. Conforme o dia se desvanecia na noite, uma série de máquinas me manteve vivo. Meus pais dormiram irrequietos em um colchão hospitalar. Em um momento, eles desabaram de cansaço e logo depois estavam completamente despertos e preocupados. Minha mãe me disse mais tarde, foi uma das piores noites da minha vida. Minha recuperação. Por um golpe de misericórdia, na manhã seguinte, minha respiração melhorou a ponto de os médicos se sentirem confortáveis em me tirar do coma. Quando finalmente recuperei a consciência, descobri que havia perdido meu olfato. Como teste, uma enfermeira me pediu para assoar o nariz e cheirar uma caixa de suco de maçã. Meu olfato voltou, mas, para surpresa de todos, o ato de assoar o nariz forçou o ar através das fraturas do meu olho e empurrou o olho esquerdo para fora. Meu globo ocular saltou da órbita, mantido precariamente no lugar pela minha pálpebra e pelo nervo óptico que o conectava ao meu cérebro. Olha isso, gente. Olha essa situação. O oftalmologista disse que meu olho gradualmente voltaria ao lugar à medida que o ar saísse, mas era difícil dizer quanto tempo isso levaria. A cirurgia foi agendada para 1 semana depois, o que me permitiria mais tempo para a recuperação. Parecia que eu havia saído do lado perdedor de uma luta de boxe, mas fui liberado para deixar o hospital. Voltei para casa com o nariz quebrado, meia dúzia de fraturas faciais e um olho esquerdo inchado. Os meses seguintes foram difíceis. Parecia que tudo na vida estava em pausa. Tive diplopia por semanas, literalmente não conseguia ver direito. Demorou mais de 1 mês, mas meu globo ocular acabou retornando ao devido lugar.
Entre as convulsões e meus problemas de visão, foram 8 meses antes que pudesse dirigir um carro novamente. Na fisioterapia, praticava padrões motores básicos, como andar em linha reta. Estava determinada a não deixar a lesão me derrubar, mas houve mais do que alguns momentos em que me senti deprimido e subjugado. Fiquei dolorosamente ciente do longo caminho que ainda tinha pela frente quando voltei para o campo de beisebol um ano depois. O beisebol sempre foi uma parte importante da minha vida. Meu pai havia jogado na liga secundária pelos Los Cardinals, não sei se é assim que pronuncia, e eu também sonhava em jogar profissionalmente. Após meses de reabilitação, o que mais queria era voltar para o campo. Mas meu retorno ao beisebol não foi tranquilo. Quando a temporada chegou, fui o único jogador júnior cortado do time do colégio. Fui rebaixado para jogar com os alunos do segundo ano do time júnior. Eu jogava desde os 4 anos, e para alguém que havia gastado tanto tempo e esforço no esporte, ser cortado era humilhante. Ainda me lembro vividamente do dia em que isso aconteceu. Sentei no meu carro e chorei enquanto sapeava pelas estações de rádio, procurando desesperadamente por uma música que me fizesse sentir melhor. Olha essa história. Depois de um ano de determinação, consegui retornar ao time do colégio como sênior, mas raramente estava em campo. No total, joguei 11 ciclos de beisebol na liga colegial, principalmente no ensino médio, pouco mais do que uma única partida. Apesar da minha carreira insossa no ensino médio, eu ainda acreditava que poderia me tornar um ótimo jogador e sabia que, para que as coisas melhorassem, era eu quem teria que fazer isso acontecer. Gente, esse livro é muito bom, tá? A gente só tá aqui na introdução, ele tá trazendo um pouco da história dele para que os leitores conheçam um pouco, né, da história, mas depois a gente vai chegar realmente no que interessa. E provavelmente amanhã. Hoje a gente tá só nessa parte aqui, tá? Mas a gente precisa conhecer aqui um pouco da história dele. Apesar da minha carreira insossa no ensino médio, eu ainda acreditava que poderia me tornar um ótimo jogador e sabia que para que as coisas melhorassem, era eu quem teria que fazer isso acontecer. Pega essa frase. A reviravolta veio 2 anos depois da lesão, quando comecei a cursar um ensino superior. Era um recomeço e seria lá que eu descobriria o surpreendente poder dos pequenos hábitos. E aí ele traz, como que eu aprendi? Como aprendi sobre hábitos? Frequentar a Denilson University foi uma das melhores decisões da minha vida. Conquistei um bom lugar no time de beisebol e, embora por ser calouro estivesse no final da lista de escalação, fiquei emocionado. Apesar do caos dos meus anos de ensino médio, consegui me tornar um atleta universitário. Eu não seria o titular do time de beisebol tão cedo, então me concentrei em colocar a minha vida em ordem. Enquanto meus colegas ficavam acordados até tarde e jogavam videogame, eu construía bons hábitos de sono e ia para a cama cedo todas as noites. No mundo bagunçado de um dormitório da faculdade, fiz questão de manter meu quarto limpo e arrumado. Essas melhorias foram pequenas, mas me deram uma sensação de controle sobre a minha vida. Comecei a me sentir confiante novamente e essa crescente crença em mim mesmo invadiu a sala de aula enquanto eu aprimorava meus hábitos de estudo e consegui obter notas altas durante meu primeiro ano. Um hábito é uma rotina ou comportamento que é realizado regularmente e, em muitos casos, de modo automático. Conforme cada semestre passava, eu acumulava pequenos, mas consistentes hábitos que acabaram levando a resultados inimagináveis para mim quando comecei. E é exatamente isso. A gente subestima os hábitos. A gente subestima. A gente acha que fazendo pequeno, fazendo pouco, não vai resolver nada. É igual quando a gente, por exemplo, você quer fazer academia. Só que você só pensa no processo quando você está lá na academia. Então, por isso que o processo, às vezes, de ir para a academia
é mais dificultoso porque você só pensa em estar lá. Você não pensa nos micro hábitos, você não pensa nas pequenas coisas, na verdade, que você precisa fazer para estar na academia. Por exemplo, você quer ir para a academia de manhã cedo. O que se requer para que você vá para a academia de manhã cedo? Primeira coisa, separar a roupa. Porque quando você separa a roupa e deixa lá já separada, quando você acorda fica muito mais fácil. E é disso que ele trata, é de tornar os hábitos bons mais fáceis e os hábitos ruins mais difíceis. Só que a gente, na verdade, a gente não quer, a gente fala que quer criar um hábito, mas no nosso inconsciente a gente não quer porque a gente não quer sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto não é para todo mundo. Quando a gente não quer fazer uma coisa, a gente precisa dificultar aquela coisa. É a mesma coisa quando você, por exemplo, está evitando comer açúcar, comer doce, mas a sua geladeira e a sua cozinha, né, o seu armário está cheio de chocolate, cheio de doce. Aí você não vai conseguir nunca. Então, os hábitos, primeiro, ele parte da mente, ele parte da nossa mentalidade. E ele parte realmente do que a gente quer para a nossa vida. E aí ele diz aqui, cadê? Eu paro, quando eu paro, eu já não sei onde é que eu estava. Um hábito é uma rotina ou comportamento que é realizado regularmente e, em muitos casos, de modo automático. Conforme cada semestre passava, eu acumulava pequenos, mas consistentes hábitos que acabaram levando a resultados inimagináveis para mim quando comecei. Por exemplo, pela primeira vez em minha vida, criei o hábito de levantar peso várias vezes por semana. E nos anos que se seguiram, meu corpo, de 1,93, passou de franzinos 77 quilos para esguios 90 quilos. Quando meu segundo ano chegou, ganhei um papel de iniciante na equipe de arremesso. No penúltimo ano, fui eleito capitão da equipe e no fim da temporada, indicado para a equipe de estrelas do ano. Mas somente no último ano que meus hábitos de sono, estudo e treinamento de força realmente começaram a valer a pena. E às vezes não, sempre a gente vai precisar ter paciência. E a gente não tem paciência, principalmente no mundo de hoje. A gente quer tudo para agora. Se não for para agora, eu nem vou tentar. Não é assim? Se não for para agora, eu quero para agora. Se não for para agora, então se tudo é um processo. 6 anos depois de eu ter sido atingido no rosto com um taco de beisebol, levado para o hospital e colocado em coma, fui selecionado como o melhor atleta masculino da universidade e nomeado para a Academia All-Americana, uma honra concedida a apenas 3 jogadores em todo o país. Quando me formei, estava listado nos livros de registro da escola em 8 categorias diferentes. Naquele mesmo ano, recebi a maior honraria acadêmica da universidade, a medalha do reitor. Espero que me perdoe se isso soa pretensioso. Para ser honesto, não havia nada de lendário ou histórico em minha carreira atlética. Não cheguei a jogar profissionalmente. No entanto, analisando esses anos em retrospectiva, acredito ter conseguido algo igualmente raro. Atingir todo o meu potencial e acredito que os conceitos desse livro o farão a atingir o seu também. Todos nós enfrentamos desafios na vida. Essa lesão foi um dos meus e a experiência me ensinou uma lição crucial. Mudanças que parecem pequenas e sem importância a princípio, terão resultados notáveis se você, olha o que foi que eu falei, tá vendo? Se você estiver disposto a persistir nelas por anos. Por anos. Às vezes você quer fazer academia, né? E aí você quer mudar o seu corpo, talvez. E aí você olha, você compara, e hoje em dia, né, a gente tem muitas redes sociais, tá todo mundo postando sua rotina na rede social, tá todo mundo postando seu corpo na rede social, aí você olha e fala, meu Deus, eu quero ser assim, eu quero ser dessa forma, eu quero chegar nesse corpo, mas você não sabe o que a pessoa passou para ter o corpo que tem hoje, você não sabe o que ela abdica para ter o corpo que tem hoje. Você só vê o resultado. A gente só vê o resultado das pessoas. E a gente não vê o processo que foi durante todos os anos.
E aí você quer para agora, e agora não vai. Então, assim, tudo na nossa vida, tudo que a gente... todos os resultados de todas as pessoas que você vê, aquilo ali foi construído com anos. Não foi da noite para o dia. A gente acha que foi da noite para o dia, mas não foi da noite para o dia. Entende? Então, ele diz... cadê? Essa lesão a experiência me ensinou uma lição crucial. Mudanças que parecem pequenas e sem importância a princípio terão resultados notáveis se você estiver disposto a persistir nelas por anos. Todos lidamos com contratempos, mas em longo prazo, a qualidade de nossas vidas depende da quantidade de nossos hábitos. Anote isso aí. Olha isso. Deixa eu marcar aqui. Mas em longo prazo, a qualidade de nossas vidas depende da quantidade de nossos hábitos. Com os mesmos hábitos, você terá os mesmos resultados, mas com melhores hábitos, tudo é possível. Talvez existam pessoas que consigam alcançar um sucesso incrível da noite para o dia. Não conheço ninguém assim, e certamente não sou uma delas. Não houve um momento decisivo na minha jornada do coma induzido até a academia. Houve muitos. Foi uma evolução gradual, uma longa série de pequenas vitórias e pequenas descobertas. A única maneira de eu fazer progresso, a única escolha que eu tinha era dar pequenos passos. Empreguei essa mesma estratégia alguns anos depois, quando comecei meu próprio negócio e comecei a trabalhar neste livro. Aí ele vai explicar como e por que ele escreveu este livro, tá? Que são informações importantes para a gente seguir durante toda a leitura dele. Em novembro de 2012, comecei a publicar artigos no site jamesclear.com. Durante anos, mantive notas sobre meus experimentos pessoais com hábitos e finalmente estava pronto para compartilhar alguns deles publicamente. Comecei publicando um novo artigo toda segunda e quinta-feira. Em poucos meses, esse simples hábito de escrever levou aos meus primeiros 1.000 assinantes de e-mail e no final de 2013, esse número havia crescido para mais de 30.000 pessoas. Em 2014, minha lista de e-mail aumentou mais de 100.000 assinantes, o que fez dela uma das newsletters de maior crescimento da internet. Eu me sentia um impostor quando comecei a escrever 2 anos antes, mas agora eu estava me tornando conhecido como um especialista em hábitos. Um novo rótulo que me empolgava, mas também me deixava desconfortável. Nunca havia me considerado um mestre do assunto, mas sim alguém que estava experimentando junto com meus leitores. Em 2015, alcancei 200.000 assinantes de e-mail e assinei um contrato com a Penguin Random House para começar a escrever o livro que você está lendo agora. Como meu público cresceu, o mesmo aconteceu com as minhas oportunidades de negócios. Fui cada vez mais solicitado a palestrar nas melhores empresas sobre a ciência da formação de hábitos, mudança de comportamento e melhoria contínua. Eu me vi proferindo palestras em conferências nos Estados Unidos e na Europa. Em 2016, meus artigos começaram a aparecer regularmente em grandes publicações, como Time, Forbes. Para meu espanto, o que eu escrevi foi lido por mais de 8 milhões de pessoas naquele ano. Treinadores da NFL, da NBA e MLB começaram a ler meu trabalho e compartilhar com suas equipes. No início de 2017, lancei a Habits Academy, que se tornou a primeira plataforma de treinamento para organizações e indivíduos interessados em construir melhores hábitos na vida e no trabalho. Empresas da Fortune 500 e startups em crescimento começaram a inscrever seus líderes e treinar sua equipe. No total, mais de 10.000 líderes, gerentes, treinadores e professores se formaram na Habits Academy. E meu trabalho com eles me ensinou muito sobre o que é necessário para que os hábitos funcionem no mundo real. Ao dar os últimos retoques nesse livro, em 2018,
O site jamesclay.com recebia milhões de visitantes por mês e quase 500 mil pessoas assinavam a newsletter semanal por e-mail. Um número que estava tão além de minhas expectativas quando comecei que nem sei direito o que pensar sobre isso. Agora a gente vai ler como que esse livro ele pode te beneficiar. A gente está lendo a história dele porque é muito importante para a gente compreender. E olha só, né? Ele passou por todo esse processo, esse acidente que ele sofreu e ficar em coma. E mesmo assim, com todas as dificuldades que ele estava tendo de locomoção, dificuldade de questão de saúde, muitas dificuldades, como vocês viram. Às vezes a gente olha pra gente e tá tudo perfeito, né? Tá tudo perfeito. A gente tem a nossa visão perfeita, nem tão perfeita assim, mas perfeita. A gente tem a nossa visão, a gente tem os nossos braços, a gente tem as nossas pernas, a gente tem o nosso corpo funcionando, as nossas células funcionando perfeitamente. E às vezes a gente fica com preguiça de dar os primeiros passos no que realmente importa para que a gente quer na nossa vida. E aí a gente fica só esperando o acaso ou esperando começar algum dia. Na segunda-feira eu começo, na semana que vem eu começo. Então o dia de começar é hoje. Tudo que você quer na sua vida, o que você queira fazer na sua vida, o dia de começar é hoje. Não é amanhã, não é segunda-feira. Então, assim, imagine todo esse processo que ele passou, essa questão que ele teve desse acidente. E aí, a partir desse acidente, de toda a situação que ele passou, ele resolveu mudar os hábitos. Só que para ele foi muito mais dificultoso. Porque ele estava num processo ali que ele não conseguia nem se locomover praticamente. Então, como que este livro vai beneficiar você? Segundo o empresário e investidor Naval Ravikant, para escrever um grande livro, você deve primeiro se tornar o livro. Meu conhecimento sobre as ideias mencionadas aqui nasceu da minha necessidade de vivenciá-las. Tive que contar com pequenos hábitos para me recuperar da lesão, ficar mais forte no ginásio, ter um alto nível de rendimento em campo, ser escritor, construir um negócio de sucesso e simplesmente me tornar um adulto responsável. Pequenos hábitos me ajudaram a alcançar meu potencial e considerando que decidiu ler este livro, acho que você também gostaria de alcançar o seu. Nas páginas seguintes, compartilho um plano passo a passo para construir hábitos melhores, não por dias ou semanas, mas por toda a sua vida. Embora a ciência fundamente tudo que escrevi, este livro não é um trabalho de pesquisa acadêmica. É um manual de operação. Você encontrará sabedoria e conselhos práticos importantes enquanto explico a ciência de como criar e mudar seus hábitos de maneira fácil, entender e aplicar. As áreas de conhecimento que me baseio são biologia, neurociência, filosofia, psicologia e muito mais. Existem há muitos anos. O que lhe ofereço é uma síntese das melhores ideias que pessoas inteligentes descobriram há muito tempo, bem como as descobertas mais convincentes, recentemente feitas por cineastas. Minha contribuição, espero, é a de encontrar as ideias que mais importam e conectá-las de uma forma altamente prática. Qualquer informação sábia nestas páginas deve ser creditada aos muitos especialistas que me precederam. Qualquer coisa tola, suponha que seja erro meu. A espinha dorsal deste livro é o meu modelo de 4 passos de hábito. Então, ele traz, na verdade, esse modelo de estímulo, desejo, resposta e recompensa, que a gente vai ver mais na frente. E as 4 leis da mudança de comportamento que evolui a partir dessas etapas. Leitores com experiência em psicologia podem reconhecer alguns desses termos do condicionamento operante, proposto pela primeira vez como estímulo, resposta e reforço. Por B.F. Skinner, na década de 1930,
e popularizado mais recentemente como Deixa, Rotina e Recompensa em O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, que foi o livro que eu falei para vocês, né? O Poder do Hábito. Cientistas comportamentais como Skinner perceberam que se você oferecesse a recompensa ou punição correta, poderia levar as pessoas a agir de uma determinada maneira. Mas enquanto o modelo de Skinner fez um excelente trabalho em explicar como os estímulos externos influenciavam nossos hábitos, faltava ali uma boa explicação de como nossos pensamentos, de como os nossos sentimentos e crenças impactam nosso comportamento. Os estados internos, nossos humores e emoções também são importantes. Nas últimas décadas, os cientistas começaram a determinar a conexão entre nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Essa pesquisa também é abordada nessas páginas. De modo geral, a estrutura que ofereço é um modelo integrado das ciências cognitivas e comportamentais. Acredito que seja um dos primeiros modelos do comportamento humano a explicar com precisão tanto a influência dos estímulos externos quanto as emoções internas em nossos hábitos. Embora um pouco da linguagem possa ser familiar, tenho certeza de que os detalhes e as aplicações das 4 leis da mudança de comportamento oferecerão uma nova maneira de pensar sobre seus hábitos. O comportamento humano está sempre mudando. Situação a situação, momento a momento, segundo a segundo. Mas este livro trata do que não muda. Trata dos fundamentos do comportamento humano, os princípios perenes em que você pode confiar ano após ano, as ideias em que pode alicerçar a construção de um negócio, de uma família ou uma vida. Então, não importa em qual é a área aí que você deseja mudar. Você deseja mudar seus comportamentos. É no trabalho? É na família? É na verdade na sua vida pessoal? Então não importa, vocês vão ver no decorrer das leituras aqui, dos dias que vão se seguindo aqui na nossa leitura, e tente acompanhar, tá? A leitura, vocês vão ver como que esse livro ele vai ser tão transformador na nossa vida. Cadê aqui? Não existe um caminho certo para criar hábitos melhores, mas este livro descreve a melhor maneira que conheço, uma abordagem que será eficaz independentemente de onde você começar ou do que estiver tentando mudar. E como eu falei, se você quiser escrever aqui nos comentários, né, nessa live gravada, deixa aqui nos comentários o que você quer mudar. Que quando a gente escreve, a gente está meio que reforçando, né? E quando fica só no mundo, por isso que é muito bom, eu trato disso muito lá no perfil secreto com as meninas. Quando a gente deseja fazer alguma coisa, tem que sair da imaginação. Porque se ficar só na imaginação, às vezes a gente não consegue realizar. Então, você vai pensar qual vai ser o exercício de hoje, a atividade de hoje. É você pensar no que você deseja mudar na sua vida, é você pensar no que você quer implementar na sua vida e você escrever, tá? Já escreve, inclusive pega um caderno, já separa um caderno para o café aqui, porque a gente tira muitos insights, muita coisa boa dos livros que a gente lê aqui no café. Então já separa um caderno só para o Café com Gleice, para você ir anotando os insights. Para você, às vezes a gente está assistindo ou a gente está fazendo alguma coisa, eu tenho certeza que vocês estão assistindo aí, mas vocês estão fazendo outra coisa, vocês não estão olhando para mim, né? Eu sei disso, eu sei que vocês não estão olhando para mim, eu sei que vocês estão fazendo 1000 coisas aí, mas não estão olhando para mim. Então, assim, tenta assistir o café, se você não conseguir assistir 6h40, com o caderno na mão, tenta fazer isso depois com a live gravada, tá? As lives, elas também ficam numa plataforma, ela sai daqui do feed, ela fica por 24 horas, inclusive todas as outras lives, elas vão sair hoje, às 9 horas da noite. Então, se você ainda não assistiu as lives que estão no feed, lá
você ainda não assistiu as lives que estão no feed do livro anterior que nós lemos, que foi Essencialismo, elas vão sair do ar hoje, 9 horas da noite. Todas. Elas não vão ficar no feed. Elas vão para a plataforma lá da comunidade Café com Gleice, que todas as lives estão lá, tá bom? Então, tenta assistir, porque é um livro técnico, minha gente. Não é um livro de historinha, não é um livro de entretenimento. Aqui realmente a gente vai trazer mudanças para a nossa vida. E a gente vai precisar aplicar o que a gente está vendo aqui no livro, tá? Então, já separa um caderno para você escrever o que vem na sua cabeça, os insights do livro, e tenta assistir depois gravada para você anotar, porque eu sei que você tá fazendo 1000 coisas aí, mas você não tá olhando para mim, você não tá anotando as coisas, tá bom? Já vamos começar com essa chinelada aqui hoje no primeiro dia. Bom dia, minha estrela do dia. Hoje demorei a chegar aqui em casa, estava na pista, fui levar a minha filha no ponto de ônibus. Olha que mãe maravilhosa, essa mãe é perfeita, gente. Nossa. Seja bem-vinda, maravilhosa. Quanto tempo! Tô com saudade de você. Já faz alguns dias que a gente não conversa. Como você tá, hein? E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu quero parabenizar todos vocês que entraram aqui na live hoje, 6h40. Quero parabenizar quem está aqui na live, porque é só para os fortes. Ler livro pela manhã é só para os fortes, como eu sempre falo, né? O novo luxo de hoje é a leitura. O novo luxo de hoje é a inteligência. Porque hoje ninguém mais para ler um livro. As pessoas, elas não têm mais paciência. Existem muito mais coisas mais atrativas para fazer na vida do que ler um livro, na verdade. O celular tá aí à disposição para você ver o que você quiser ver. Tá todo mundo hoje com a cara no celular o tempo todo. Se passa na rua, tá todo mundo aqui, ó, celular na mão, fora, as coisas acontecem aqui, a pessoa, hoje em dia as pessoas, elas não conseguem enxergar o que está acontecendo ao redor delas, as pessoas que estão passando perto delas, o que está acontecendo ao redor, porque tá todo mundo com o celular na cara. Então, o novo luxo de hoje em dia, é a leitura, o novo luxo é a inteligência. Então, se você está aqui hoje, 6h40 da manhã, lendo um livro, você é 1% da população. 1% da população. Esses dias eu estava num lançamento de um livro, que foi um lançamento de um livro. Na verdade, esse livro, na verdade, era sobre um tema específico, né? E aí foi lançado pelo governo federal e tudo. E tinha muitas pessoas lá no lançamento do livro. Foi um mega evento. Mas é um livro muito técnico e que só pessoas da área que vão entender, né? Talvez se fosse um livro de entretenimento, história, talvez as pessoas lessem mais. Eu tenho certeza que 90% das pessoas que estavam lá naquele lançamento do livro não vão ler o livro. Não vão ler. Eu ficava olhando assim, observando assim, as pessoas que realmente vão ler aquele livro, eu até postei para vocês. As pessoas que realmente vão ler o livro são as pessoas que têm interesse na área, mas pessoas que não têm interesse nenhum, elas não vão ler. Isso é fato, é certeza absoluta. Mas esse livro aqui, O Poder do Hábito, minha gente, é um livro, eu posso dizer que é um livro importantíssimo e um livro essencial para a nossa vida. Para a nossa vida. Quando eu li, que eu falei para você escolher até a metade do livro, né? Eu não li ele, mas até a metade do livro é incrível como ele já estava fazendo mudanças. Eu já estava vendo mudanças. Porque, na verdade, esse ano, como eu falei lá para as meninas, eu conto mais da minha vida lá no perfil secreto, tá? Aqui eu fico me policiando para não soltar coisas. Mas lá no perfil secreto, eu falei com as meninas, porque a primeira coisa, eu vou trazer isso para vocês, tá? A primeira coisa que vocês precisam, quando vocês querem mudar algo na vida de vocês, é vocês saberem realmente o que vocês querem, porque às vezes a gente não tem clareza. A gente não muda porque a gente não tem clareza.
A gente não sabe o que a gente quer. E principalmente hoje, as pessoas não sabem o que elas querem. Elas não sabem o que elas querem. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa ter clareza do que a gente quer na nossa vida. Esse ano, por exemplo, e geralmente esse livro ele é bom para ler no início do ano, né? No início do ano todo mundo faz meta para a vida, todo mundo quer mudar de hábito, todo mundo quer mudar de vida no início do ano. Mas isso se sustenta até a metade do ano? A gente já está na metade do ano, a gente está em julho. Volta lá nas metinhas que você escreveu no seu caderno, dá uma olhada lá se você já fez, se você já construiu algumas das coisas que você se prometeu que ia fazer. Então, a gente está na metade do ano. A metade do ano também é como se fosse um início, porque é mais uma chance, você ainda tem 6 meses. Você ainda tem 6 meses, pouco menos de 6 meses, para você realmente fazer a mudança que você quer na sua vida. Então, quando a gente quer, a gente consegue. A gente só não consegue quando a gente não quer. Então, no início do ano, desse ano, eu estava vivendo uma vida assim, muito conturbada, assim, eu estava com muita coisa, muitos projetos. E mesmo assim, eu resolvi estipular uma palavra para a minha vida, que eu sempre faço isso todos os anos. Todos os anos eu estipulo uma palavra que é a palavra guia da sua vida. E eu trago isso lá no perfil secreto melhor para as mulheres que estão lá. Então, você vai definir uma palavra para a sua vida. E esse ano, quando eu vi que a minha vida estava assim, nossa, muito bagunçada em muitas questões na minha vida, porque justamente por estar envolvida em muita coisa, eu estava deixando a minha vida e as minhas coisas de lado. E aí eu estipulei, eu falei, peraí, esse ano eu vou colocar ordem na minha vida. Ordem. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ordem. Sempre gostei de ordem. Mas chegou o momento que já estava tudo meio bagunçado, sabe? Eu falei, não, esse ano eu vou colocar ordem na minha vida e eu vou trazer mais organização para os meus processos diários. Os meus processos diários, então em tudo, em alimentação, organizar a minha comida em casa era uma coisa que eu não fazia, porque como eu passo muito tempo na cafeteria, eu pensava, nossa, eu não preciso, eu como aqui mesmo na cafeteria. Não. Então, eu estava deixando muita coisa a desejar na minha vida. Muita coisa a desejar. Questão de organização financeira, questão de organização dos hábitos dentro da minha casa, questão de organização da minha casa. Então, tudo isso eu fui percebendo e vi que estava faltando alguma coisa ali. Estava uma desordem. E aí, a minha palavra desse ano é ordem. E esse livro ele ajuda muito, ele vai ajudar muito, tenho certeza disso. Então, as estratégias que abordam serão relevantes para qualquer um que esteja procurando por um sistema passo a passo para melhorias, sejam suas metas centradas em saúde, dinheiro, produtividade, relacionamento ou todas as opções acima. Então, em que você quer mudar ainda esse ano? A gente ainda tem aí pouco menos de 6 meses. Pouco menos de 6 meses. Qual é a área da sua vida que você quer mudar? Você quer ser mais produtivo? Você quer mudar a sua vida no seu relacionamento, na saúde, no dinheiro? Primeiro você tem que ter clareza. Então já escreve aí qual é a área da sua vida, tá? Ou se são todas as opções, porque para mim foi todas as opções no início do ano, certo? E no que tange ao comportamento humano, este livro será o seu guia. Então, a partir de amanhã, minha gente, eu conto com vocês novamente, todos vocês aqui, tá? A partir de amanhã é que realmente o bicho vai pegar. A partir de amanhã é que realmente a gente vai começar a ler os fundamentos. E ele traz por que pequenas mudanças fazem grande diferença. Então, a gente vai entender, né, o poder dos pequenos hábitos na nossa vida. E a gente vai começar amanhã. Então, esteja comigo aqui amanhã, novamente, 6h40. E essa live ela vai ficar gravada no feed por 24 horas, tá bom? Se você assistiu essa live até agora, se você ficou aqui comigo até agora nessa live gravada, não deixa de comentar, tá? Escreve aí. Deixa um emoji, deixa uma palavra. Eu gosto muito de saber, porque isso é uma troca de energia. Me faz continuar, minha gente, porque hoje, para acordar, eu fiquei me perguntando, por que eu inventei isso? Por que eu inventei? Eu poderia estar dormindo.
Ai, meu Deus, o Gleicinho faz cada coisa na vida. Oh, Jesus. Mas eu gosto de estar aqui com vocês, tá? Eu gosto. Vai ser só uma questão de hábito, novamente, para continuar com o que eu estava fazendo antes, porque eu dei uma relaxada aí nessa semana e por isso que eu tive um pouco de dificuldade para acordar hoje. Bom dia, Lulu. Como que você tá, meu amor? Bom dia. Bom dia, Vinícius. O Endine Vinícius Tinham, seja bem-vindo. Olha, fiquem todos com Deus. Que hoje o nosso dia seja maravilhoso. Coloque uma intenção aí pro seu dia e vá pra vida. Vá pra vida. Vai lá pra fora, olha pro céu. Olha pro céu e diga: eu recebo a vida. Eu recebo a vida, porque você recebe a vida todos os dias. E o que você vai fazer com essa vida? Olha aí, se toca, olha. Se toca, pega nos seus braços, na sua perna, sua mão. Você não tá sentindo dor na sua mão, você não tá sentindo dor nos seus pés. Eu espero que não, né? Eu espero que você não esteja sentindo dor nenhuma aí no seu corpo. Eu espero que você não tenha sofrido um acidente como o nosso autor aqui do livro sofreu e mesmo assim ele insistiu em fazer bons hábitos na vida dele. Então toca aí no seu corpo e vê como as suas células estão funcionando normalmente. Como não agradecer por isso, né? Como não agradecer pelo dia que você recebeu hoje? Então vá pra vida. Veja aí o que você quer mudar na sua vida. Escreva que nós vamos juntos e juntas aqui no Café com Gleice mudar ou implementar bons hábitos na nossa vida, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus, até amanhã.